Você já se pegou refletindo sobre o que realmente faz algumas pessoas se sentirem tão intensamente conectadas a você, como se algo invisível as puxasse em sua direção com uma força quase hipnótica? Será que é apenas sua personalidade encantadora, sua aparência envolvente ou aquele carisma que você mal percebe que tem? Ou será que há forças mais enraizadas, atuando num nível bem mais profundo do que os olhos podem ver? Segundo Carl Jung, um dos gigantes da psicologia moderna, o amor não é um acaso, nem uma casualidade emocional. Na verdade, existem apenas dois motivos profundos que fazem alguém se apaixonar por você. E ambos estão enterrados nas camadas mais secretas do inconsciente humano. Neste vídeo, vamos decifrar os mistérios por trás da teoria junguiana do amor, explorando os conceitos de projeção, anima e ânimos. E por que, muitas vezes, o que atrai não é você em sua forma externa, mas o que sua presença desperta no mundo interior do outro. Prepare-se para mergulhar nos bastidores da mente, onde o verdadeiro roteiro da atração é escrito com símbolos, feridas e desejos não revelados. E antes de seguirmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixe seu like e ative o sininho das notificações para receber cada novidade sobre autoconhecimento e evolução espiritual. Agora sim, vamos abrir as cortinas do inconsciente e entender o que está por trás da química irresistível que une duas pessoas. Frequentemente, imaginamos o amor como uma faísca imprevisível, algo que simplesmente acontece, como se fosse obra do acaso ou de algum destino romântico. Mas para Jung, mesmo os encontros mais inesperados seguem uma estrutura psíquica silenciosa, uma espécie de roteiro invisível que nasce da nossa história emocional não resolvida. Aquilo que parece espontâneo raramente é. A conexão instantânea é, na verdade, fruto de anos de experiências internas reprimidas, de vazios emocionais nunca preenchidos e de fragmentos de identidade que foram ignorados. Cada pessoa carrega, dentro de si, imagens arquivadas no inconsciente, pedaços de quem fomos, do que desejamos ser ou até do que fomos proibidos de manifestar. Essas imagens não desaparecem com o tempo. Elas se escondem e esperam. E quando cruzamos com alguém que ressoa com esses fragmentos, sentimos uma atração quase sobrenatural. Mas na realidade, o que enxergamos no outro é um espelho interno, partes de nós que ainda não conseguimos integrar. Imagine, por exemplo, uma mulher que cresceu controlando suas emoções, sendo sempre racional e contida. Quando ela conhece alguém espontâneo, leve e emocionalmente disponível, sente uma atração magnética. Mas o que encanta não é apenas o comportamento do outro, é o eco de algo adormecido nela, que finalmente encontra voz naquela presença. Esse magnetismo que sentimos muitas vezes é confundido com afinidade, quando na verdade se trata de uma reverberação emocional profunda. Jung chamou esse fenômeno de projeção, uma transferência inconsciente de qualidades internas para outra pessoa. Em outras palavras, você não se apaixona por quem a pessoa realmente é, mas pelo que ela representa dentro do seu próprio inconsciente. Pense em alguém que sempre foi inseguro e evitou riscos. Ao encontrar alguém destemido e ousado, pode sentir uma admiração tão intensa que logo evolui para a paixão. Mas essa paixão nasce da falta, do desejo inconsciente de recuperar ou experimentar aquela coragem perdida. O outro vira o símbolo vivo de algo que sempre faltou. E essa é uma das razões mais profundas pelas quais alguém se sente magneticamente atraído por você. Você, sem perceber, pode representar exatamente aquilo que o outro tem buscado silenciosamente. Uma força, uma leveza, uma segurança ou até uma dor semelhante. Não é sobre você ser perfeito, mas sobre ser a peça que encaixa no quebra-cabeça emocional do outro. E aqui está o ponto mais delicado dessa equação. Quando alguém se conecta a você, não pelo que você é, mas pelo que você simboliza,
nasce uma ilusão poderosa e perigosa. A pessoa pode começar a idealizar você, colocando em sua imagem o peso de suas expectativas inconscientes. E quando você inevitavelmente mostra sua humanidade, seus defeitos, suas falhas, suas limitações, essa ilusão pode se despedaçar, com a mesma intensidade com que foi construída. A paixão vira frustração, o encanto vira cobrança, e o vínculo que parecia indestrutível começa a rachar. Esse é o risco da projeção. Ela cria uma conexão intensa, mas frágil. Uma conexão que não se sustenta no que é real, mas no que o inconsciente desejava ver. Por isso, tantos relacionamentos começam com fogos de artifício e terminam em silêncio. Porque o que uniu não foi o amor genuíno, mas uma busca silenciosa por algo que o outro representava. E quando esse algo deixa de fazer sentido, ou quando a necessidade interior é suprida por outras vias, a paixão simplesmente desaparece. Você já notou como certos encontros amorosos parecem intensos demais? Como se um fio invisível estivesse conectando duas almas? Talvez você tenha vivido algo assim. Um olhar cruzado, uma conversa que flui como se estivessem retomando algo interrompido em outra vida. Mas e se eu te dissesse que isso não é magia, nem sorte, nem destino, mas sim um roteiro silencioso sendo seguido dentro da sua mente? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, acreditava que essas conexões não acontecem por acaso. Ele foi além da ideia da projeção emocional comum e mergulhou em algo ainda mais profundo: os arquétipos internos que moldam nossas paixões mais intensas. Segundo Jung, cada homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente da mulher, a anima, e cada mulher carrega a imagem inconsciente do homem, o ânimos. Mas atenção, não estamos falando de preferências comuns ou padrões culturais que vemos nas redes sociais ou novelas. Esses arquétipos são verdadeiras matrizes emocionais, formadas nos primeiros contatos afetivos com nossos pais e reforçadas por mitos, histórias e símbolos que absorvemos desde crianças. São, em essência, os modelos internos que definem a quem nos sentimos magneticamente atraídos, mesmo sem entender o motivo. Essas figuras internas, a ânima e o ânimos, funcionam como bússolas ocultas, sem perceber. Vamos ao longo da vida procurando alguém que se encaixe nesse molde emocional que carregamos. E quando encontramos essa peça, a conexão pode ser tão intensa que parece predestinada. De repente, a outra pessoa nos parece estranhamente familiar. Você pode sentir que já a conhece há muito tempo, mesmo que tenham se conhecido ontem. Parece alma gêmea? Parece destino? Para Jung, é apenas a sua psique reconhecendo em outra pessoa o reflexo exato do que está dentro de você. Imagine alguém que, ao longo da vida, nunca se sentiu livre para expressar seus sentimentos. Quando essa pessoa encontra alguém que transborda a autenticidade emocional, o efeito pode ser eletrizante. Não é que ela esteja admirando o outro por si só, mas sim aquilo que ele representa. Um espelho de um potencial reprimido dentro dela mesma. O encanto não é pelo outro, mas pelo que esse outro desperta. Essa identificação inconsciente com a figura interna do ânimos ou da ânima transforma o relacionamento numa experiência quase mística, mas também extremamente perigosa. O problema é que quando nos apaixonamos por uma imagem interior, por um símbolo que projetamos em outra pessoa, estamos enxergando uma ideia, não a realidade. O outro vira um personagem de um roteiro escrito por nossa própria psique. Nesse palco interno, você não é amado pelo que é, mas pelo papel que representa. Tudo corre bem enquanto o ator segue o script. Mas basta o verdadeiro você começar a aparecer, com seus defeitos, dúvidas, contradições, que a fantasia começa a ruir. Aquela paixão que parecia transcendental começa a parecer confusa, cheia de ruídos, desconfortos e frustrações. Os conflitos que surgem não são porque o amor acabou, mas porque a projeção que o sustentava
não consegue mais esconder a verdade. É por isso que muitos relacionamentos começam com uma explosão emocional e terminam em silêncio, lágrimas e confusão. O que parecia uma conexão mágica era, na verdade, a ativação inconsciente de um arquétipo profundo. E quando o arquétipo perde força, o vínculo emocional também desaba. No final, não era você que estava sendo amado. Era a ideia de você. Uma ideia que começou a desmoronar no momento em que a realidade entrou em cena. Você já se perguntou por que certos amores parecem mágicos no começo, mas desmoronam com o tempo? Nem sempre o que sentimos é sobre a outra pessoa. Às vezes, é sobre algo muito mais profundo, uma tentativa da nossa psique de dar forma ao que está escondido dentro de nós. Não estamos apenas nos apaixonando por alguém real. Muitas vezes, estamos projetando neles um roteiro inconsciente, uma imagem arquetípica que foi construída desde a infância. Essa imagem não nasce do acaso. Ela é moldada pelos nossos primeiros vínculos emocionais, pelas histórias que ouvimos, pelos mitos que nos contaram e pela energia dos nossos cuidadores. Quando conhecemos alguém que, mesmo sem saber, encaixa-se nesse molde interno, a conexão pode parecer mágica, intensa, até sobrenatural. Mas essa intensidade não vem da pessoa em si, vem da força emocional desse símbolo interno, finalmente projetado no mundo externo. E aqui começa a confusão. Nenhuma pessoa real consegue sustentar para sempre o papel de um símbolo inconsciente. É como tentar viver dentro de um sonho alheio. Cedo ou tarde, a realidade exige passagem. E antes de continuar, se essa reflexão está fazendo sentido para você, se está te trazendo clareza, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja em busca de entender melhor o amor e os relacionamentos. Quando uma paixão começa a desmoronar, a maioria vê isso como fracasso. Mas Carl Jung via de forma diferente. Para ele, essas crises não são derrotas, mas convites à transformação. Amar, segundo Jung, não é apenas uma emoção. É um caminho psicológico, um processo de evolução. Cada pessoa que entra na sua vida romântica é, na verdade, um espelho. E o que esse espelho revela não é sobre o outro, é sobre você. Alguns vão revelar o seu potencial criativo escondido. Outros vão trazer à tona suas inseguranças mais profundas. Mas todos, sem exceção, vêm com uma missão: acelerar seu processo de individuação. O caminho de se tornar inteiro. Quando alguém se apaixona por você, pode parecer que está enxergando algo mágico. E está. Mas essa magia está menos no que você é e mais no que você desperta dentro do outro. Você vira um símbolo, um ponto de virada emocional, uma faísca que aciona algo adormecido. E o contrário também é verdade. Você vai se apaixonar por quem faz você estremecer por dentro, por quem te desmonta, por quem rasga as feridas abertas que você fingia não ter. Essas pessoas não aparecem por acaso. São como mensageiros da sua própria alma, carregando as chaves para trancar ou destrancar portas internas. Algumas vêm para acordar partes suas que estavam adormecidas. Outras vêm para ensinar lições que você resistia há anos. E algumas vêm só para te mostrar o espelho, às vezes distorcido, às vezes claríssimo, do que você tem medo de enxergar. São como terremotos emocionais, necessários para quebrar padrões antigos que mantêm você preso ao passado. Jung chamava esses encontros de eventos sincrônicos, aparentemente sem lógica, mas com uma profundidade simbólica que toca a alma. E mesmo quando esses encontros deixam marcas dolorosas, quando o relacionamento termina em lágrimas ou silêncio, ainda assim, há valor. Porque não se tratava de erro, era o seu inconsciente tentando fazer você crescer. Era a vida emocional criando uma situação tão intensa que você não poderia mais ignorar suas próprias sombras. É por isso que amores intensos que terminam em caos deixam cicatrizes que se transformam em lições. Eles revelam padrões. E se você não tiver consciência desses padrões, corre o risco de cair nas mesmas armadilhas, nos mesmos amores ilusórios, com finais previsíveis.
Você pode achar que é azar no amor, mas na verdade é apenas o seu inconsciente gritando: "Ei, você ainda não entendeu o que precisa aprender." Jung dizia que a única saída é a consciência. Quando você reconhece as projeções que faz, os arquétipos que carrega, os padrões que repete, você deixa de buscar fora o que precisa construir dentro. O amor deixa de ser uma fuga e se torna um portal de crescimento. Porque no fim das contas, o amor mais profundo não é aquele que encontra a pessoa perfeita, mas aquele que desperta em você partes que estavam esquecidas, esperando para serem vistas. Você não se apaixona apenas por alguém. Você se apaixona pela versão de si mesmo que essa pessoa ajuda a revelar. A verdadeira realização no amor não é encontrar alguém que te complete, mas se tornar inteiro ao lado de alguém que vê quem você é, sem filtros, sem fantasias. E da próxima vez que alguém fizer seu coração bater mais forte, pare e pergunte: que parte da minha alma está acordando agora? Talvez o que você esteja sentindo nem seja sobre o outro, mas sobre uma parte sua que finalmente ganhou voz. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o amor sob uma nova luz, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Vamos juntos tornar esse espaço um lugar de transformação. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque ainda temos muita jornada interior para explorar.